Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Camponina, sou o presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil e no nosso podcast de hoje temos um assunto mais do que especial. Vamos falar sobre longevidade, como a gente chega bem, né, nessa etapa da vida. E para falar sobre esse tema, temos aqui o jornalista Fernando Rocha, que é apresentador e criador do podcast 50 Mais, um manual para quem já passou dos 50 anos. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Temos também aqui conosco Jaqueline Sena, que é vice-presidente de marketing corporativo e responsável pela unidade de odonto da Apvida. Seja super bem-vinda, Jaque. Obrigada, Fabrício. Bom estar aqui com vocês, Fernando, Marco. E o professor doutor Marco Demange, que é uma das grandes referências de ortopedia, que ele é especialista em joelho, professor livre docente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Seja super bem-vindo, Demange. Muito obrigado, vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E esse tema é mais atual do que nunca, porque eu acho que todos acompanharam aqui dados recentes do IBGE, confirmando que todos sabemos que nossa população está envelhecendo rapidamente. E a grande questão não é só sobre envelhecer, isso é inevitável, mas envelhecer com saúde. E aí eu acho que a primeira grande questão que eu queria ouvir um pouquinho, né, do Dr. Demange é qual que é a diferença entre expectativa de vida, expectativa de vida saudável, o que de fato, por que é importante isso? Nossa, pergunta é excelente, né? Hoje em dia a gente tem entendido cada vez mais que é importante chegar na terceira idade bem e viver bem a terceira idade. Então não é um número da finitude da vida, não é até quantos anos a gente vai, mas sim aproveitar esses anos no pós-50, no pós-60, no pós-70 bem. Isso implica em não ter nenhum grande problema. É chamado isso de gap de morbidade. Morbidade é quando a gente está mal, quando você não está tendo uma qualidade de vida que se aproveite com a cabeça boa, ou seja, independência e autonomia cognitivo-funcional, não conseguindo ir e vir para onde quiser, autonomia de mobilidade do indivíduo, de poder brincar com os filhos, brincar com os netos e assim vai. E a busca atual é de fazer intervenções, seja logo no começo da vida, no meio da vida ou depois na terceira idade, que consigam levar a pessoa a uma qualidade de vida que seja compatível e boa para aquele momento, muito mais do que levar para um número lá na frente. Um exemplo muito típico disso é o indivíduo que muitas vezes já está numa situação de saúde em que a parte cognitiva já foi embora, a parte funcional já foi embora, mas com diversos meios de saúde, do ponto de vista técnico, é possível ir prolongando esse número. E ele vivendo anos e anos muito mais. Isso não é mais uma busca de todos. Muita gente chega, e eu ouço isso claramente no consultório, que as pessoas me falam, eu quero ir longe, desde que ir longe, seja ir longe saudável, com autonomia, podendo aproveitar minha vida, podendo me deslocar. E o olhar nosso, muitas vezes, seja do médico, das técnicas cirúrgicas, das intervenções e da indústria da área médica, é como trazer intervenções que permitam a pessoa continuar indo viajar, brincar com os netos, andar, estar com a cabeça em ordem, fazer exercício físico, ter uma melhor força muscular, ter uma atividade muito mais saudável. Eu acho que esse delta, essa diferença entre viver muito sem qualidade de vida e viver com qualidade de vida, está na chave de longevidade saudável. E eu acho que é interessante que até pouco tempo a gente só falava de viver mais, de mais expectativa de vida. E eu acho que a gente começar a mudar essa conversa é fundamental, principalmente com tanta gente chegando nessa fase da vida. Então, e o Fernando, que lidera aí, né, o podcast 50 Mais, acho que você deve falar muito sobre esse assunto. Como é que a gente faz para passar dos 50 bem? Né? O que você tem aprendido? Isso é muito bacana, né? Porque a gente já tem hoje no Brasil mais idosos do que crianças. Em alguns anos a gente vai ter mais idosos do que jovens, e aí a pirâmide se inverte de fato. Eu considero, na minha posição de jornalista que trabalha com saúde e qualidade de vida, essa travessia, essa trajetória, como algo parecido com uma viagem, e literalmente é uma viagem que a gente está fazendo, né? A gente está indo a algum lugar. E existe na nossa cultura uma ideia de que a gente não pode muito falar sobre isso. Mas se a gente imagina, por exemplo, o Fabrício estava lá na França agora, eu tenho certeza que antes de você ir, você pesquisou um pouco como é que estava o tempo, como é que estavam os lugares, onde é bom de ir, onde é bom de ficar, onde não é bom de estar, como é que eu junto ali algum dinheiro para fazer uma troca monetária legal.
essa viagem é a nossa viagem rumo a esse lugar que se chama maturidade, longevidade ou a velhice, que tem nessa proporção um pouco, às vezes, pejorativa, mas se a gente tiver sorte, nós vamos chegar lá, né? Eu tenho 57 anos, estou bem próximo dos 60 do que dos 40 que eu já tive, e eu fico perguntando, poxa, eu vou viajar para a Austrália, como é que é a Austrália? Onde que é bom ficar lá? Quanto eu preciso de dinheiro para chegar na Austrália? A velhice é isso, então a gente precisa normalizar isso e ter mais tranquilidade em buscar informações sobre como é ter 60, 65, 70, 75, porque, como eu disse, se a gente tiver sorte, a gente vai chegar lá e tem que chegar bem, né, Fabrício? Não, sem dúvida, é muito interessante essa analogia que você faz, porque muitas vezes a gente não se prepara para o que vem pela frente, né? Imagina se, para ir para uma viagem igual essa, né, da França, se eu não tivesse me preparado anteriormente financeiramente, nem estudado o local... Com quem que você vai ficar lá? Quem você vai levar? O que você vai fazer lá? Onde você vai descansar? O que você vai evitar? É a viagem. Só entrasse dentro do avião e quando chegasse lá fosse descobrir o que eu ia fazer. Cheguei. Onde é a França? É aqui. Agora, o que é bacana é que, por mais absurdo que pareça isso, é o jeito que a gente trata a nossa velhice. Todo dia. Como é que a gente trata? Isso é igual o carro que sai da concessionária. Saiu 0 quilômetro, não adianta. Agora quero vender 0. Não, mas eu só dei uma volta no quarteirão. Não é mais 0. Você está com a quilometragem contada a partir de então. A gente nasceu. O dentifrício é bem antigo, né? O dentifrício saiu do tubo. É pasta de dente, né? Tem coisas muito antigas. Dentifrício, fecha eclair. Mas você sabe que ele fez uma analogia que eu acho muito interessante de entender, que é essa analogia da máquina, né? A analogia do carro, de como a gente faz e como a gente previne para chegar funcionando o mais longe possível e funcionando bem. Né? Que é a história do... Você não quer um automóvel muito antigo que não liga mais. E nessa linha, a gente diz que a prevenção ela inclui vários aspectos. Um primeiro aspecto é aquele cuidado de como eu checo se um problema lá na frente não vem. Então você olha alinhamento e balanceamento, você vai vendo porque você não quer descobrir que seu pneu gastou antes da hora porque a roda estava desalinhada, quando ela gastar. E esse é o preventivo, é a medicina preventiva. Só que você tem um outro cuidado a tomar. Você tem que evitar o trauma eventual. Você tem que fazer uma direção defensiva para o seu carro não bater e os outros não baterem no carro. Você pode ter um carro que é um brinco, você faz check-up todo ano, ele está perfeito, mas se você não minimiza o acidente eventual em alguns momentos, isso é uma causa de maior mortalidade. Ou seja, dentro da população, você vai ter tanto uma prevenção de queda no idoso, como estar forte e com uma musculatura boa. Isso significa você ir cuidando ao longo do tempo. E você não vai pôr gasolina ruim. Você vai pôr alimentação saudável ao longo da vida, vai colocar um bom óleo, vai fazer os cuidados. Então, quando a gente olha para essa prevenção olhando a máquina, a gente tem que olhar como usá-la adequadamente. Tanto cronicamente, rua esburacada o tempo inteiro, é aquela pessoa que estraga o carro o tempo inteiro. Mas o trauma eventual. Eu nunca ando na rua esburacada, mas uma vez na vida resolvia 200 por hora na chuva, num ambiente perigoso e capotou. E o carro se perdeu. Esse é o trauma eventual. É aquela morte eventual, diferente do ter tirado do tabagismo, mas um risco excessivo em algum momento, um risco de queda, caiu e bateu a cabeça, né? E assim vai. Agora a gente também tem aquele indivíduo que, puxa, toda vez ele para num posto que põe gasolina com álcool junto, põe óleo de qualquer jeito, põe areia de qualquer forma, é esse cuidar com a alimentação. Tem indivíduo que ultrapassa toda vez a rotação de 7.000 giros, mas de vez em quando. É o sujeito que ultrapassa no cardiovascular, no coração, não toma esse cuidado. Tem um sujeito que compra o carro bom, mas ele carrega 12 pessoas, 5.000 malas, um monte de coisa, mesmo numa rua boa. O sujeito está obeso, o sujeito está sobrepeso, ele não está cuidando da vida dele. Então, quando a gente olha para o olhar da máquina, para ela funcionar lá na frente, mesmo a nossa que se autorregenera, que é uma vantagem que a gente tem, né, de alguma maneira, se você, no momento da vida, resolver passar a cuidar mais, a gente até tem uma vantagem muito grande, que é parte desse desgaste, pelo menos a gente conserta, né? O sujeito que depois dos 50, às vezes teve uma vida não muito saudável até os 35, que não é o ideal, mas se ele toma uma conscientização no momento da vida, ele talvez consiga ter um efeito muito melhor no médio e longo prazo, coisa que a máquina tem menos. Mas isso é uma analogia perfeita. Quem entender isso vai conseguir entender como fazer as diversas formas de prevenir problemas que te fazem não chegar numa longevidade saudável. Eu adorei essa sua analogia, principalmente pelo que a gente não é igual a uma máquina, que é essa capacidade de autogeneração. Tem uma pessoa que tem 60 anos que parece que tem 40, e ele começou a se cuidar com 50, e né, o organismo conseguiu se auto-regenerar,
e eu acho que isso é inspirador para todo mundo. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. E aí, queria aproveitar, já que a gente está falando muito aqui sobre autocuidado, né? Sobre a percepção do que eu, como indivíduo, posso fazer para cuidar da minha própria saúde. Só que tem uma outra perspectiva que, às vezes, as escolhas que eu faço têm um impacto todo dentro do ambiente que eu estou, gerando custos de cuidado de saúde. E aí, pensando você, né? Como uma das lideranças da Pivida, que cuidam de 9 milhões de vidas, né, mais do que a população do Uruguai. Como vocês fazem para pensar isso de promover uma gestão de saúde populacional? Na realidade, a gente tem aí mais de 8 milhões, né, quase 9 milhões de clientes de planos médicos e 7 milhões de clientes de planos odontológicos. Então, é uma população de 16 milhões de clientes nas 5 regiões do país. E nós, a Pivida, ao longo dos 30 anos, a gente adquiriu aí mais de 100 terabytes de informações, de dados. Porque o nosso modelo de negócio, que é rede própria, mas que as informações são integradas, né, de clínicas, laboratórios, pronto atendimentos, diagnóstico por imagem em hospitais, a gente foi acumulando essa experiência, né, essas informações que estão ali, tanto para o paciente, mas para nós também entendermos melhor, né, a nossa população, né, a saúde, que cada região aqui no Brasil é um país de dimensão continental e cada região tem suas particularidades. Então, uma coisa que a gente sempre foca, a gente tem que cuidar da doença com o tratamento, mas muito na prevenção, e uma prevenção muito mais assertiva, para estar chamando essas pessoas, assim que a gente identifica riscos, né, com base nas informações, já está convidando a se prevenir. E isso faz muita diferença, porque assim a gente desenvolveu programas tanto para os crônicos, né, que aí tem o diabético, tem os pacientes cardiológicos, mas desde o nascimento. Por quê? Assim que a mulher faz um beta-HCG, a gente já sabe que ela está grávida antes dela saber. Então, a gente já pode chamá-la para o cuidado durante a gestação, ao nascer, né? Para os obesos também, porque a gente já está mapeando todos esses riscos. E aí, a gente também tem um programa que é de assistência ao idoso, que a gente quer que eles cheguem lá com muita saúde, com muita vida, onde a gente acompanha aí mais de 55 mil idosos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem no Brasil mais de 500 centenários na nossa carteira de clientes. Mas justamente vendo esse cuidado mais assertivo na prevenção. Quais são os riscos para que a gente possa se antecipar e evitar uma intervenção. Outro ponto também que é muito importante é nosso investimento em pesquisa e educação. Então, a gente tem o IPE, que é nosso Instituto de Pesquisas, que tem parceiros aí nacionais e internacionais, como a Johnson também, onde a gente faz pesquisas clínicas voltadas, né, para a saúde hoje e para a longevidade. Então, é o cuidar, a gente convida as pessoas para se cuidarem hoje, inclusive com atividades desses programas específicos para essas patologias, mas também de atividades no dia a dia. A gente tem um Vida On aqui na Avenida Paulista, que a gente promove dança, promove bem-estar, música. No PAI, no Programa de Assistência ao Idoso, também tem pintura, tem arte, além das fisioterapias específicas. Porque eu acho que essa conjunção, ver a saúde de forma integral e integrada é que vai fazer a diferença, que é a saúde do corpo, a saúde bucal, o sorriso, viver bem e a saúde mental. Excelente. Acho que, sem dúvida alguma, quando a gente fala de longevidade saudável, tem que ter essas duas perspectivas. O autocuidado do indivíduo, que ele tem que compreender o que ele tem que fazer, né, para continuar envelhecendo de forma saudável, mas também como que a gente pode ter, né, as operadoras, né, o próprio SUS, criando programas, utilizando dados para ajudar a fazer a gestão dessa população. E a gente estava conversando um pouco mais cedo aqui, doutor Demage, que quando a gente fala de expectativa de vida, normalmente se concentra em doenças cardiovasculares, em câncer,
E quando a gente começa a falar de qualidade de vida, aí entra um aspecto muito importante relacionado à ortopedia, né? Que são relacionadas, por exemplo, a questões relacionadas a joelho, quadril, displastia de coluna, que podem tirar, né, a qualidade de vida e que dados mostram que é o principal ofensor dessa qualidade de vida. Como que você vê que, através de foco no que realmente impacta essa qualidade de vida, a gente pode criar programas para estar numa situação muito melhor para essa população? Achei essa pergunta excelente, porque muitas vezes o nosso olhar, quando a gente conversava antigamente da intervenção médica, ela era muito focada somente em aumentar em anos o número de vida, ou seja, diminuir o desfecho morrer, falecer, e não tanto melhorar o viver bem e a qualidade de vida naquele momento. E aí, cada vez mais a gente vem entendendo que quando muitas vezes fala evitei uma intervenção, às vezes a gente evita uma intervenção sem melhorar a qualidade de vida do indivíduo. E muitas vezes o intervir é o melhor tratamento no sentido de melhorar o viver. Exemplo disso é a artroplastia do joelho. Então você pode pegar uma pessoa que muitas vezes ela não está conseguindo sair no parque, brincar com os amigos, brincar com o neto, e viajar, fazer grandes viagens. E eventualmente com intervenções não cirúrgicas, manter isso daí melhorando mais 10, 15%, e a pessoa conseguir andar um pouco mais, ter um pouco menos de dor. Entretanto, se fizer uma intervenção cirúrgica, fazer uma artroplastia nessa pessoa, ela passa a devolver o que ela tinha 10, 15 anos antes de qualidade de vida. Eu tive um exemplo desse em casa. Então, minha sogra, por exemplo. Minha sogra, a gente teve uma viagem, foi com ela para Disney, ela me permite falar isso para todo mundo. Ela, sim, eu poderia ter tratado ainda com injeções, com infiltrações, e ela ia sair numa viagem dessa, ao invés dela andar 2 quilômetros, ela iria andar 3 quilômetros. Talvez fosse num brinquedo. A hora que a gente fez a intervenção nela, operei um joelho, depois de um tempo operei outro, ela passou a andar das 8 da manhã às 8 da noite na Disney. E em todos os brinquedos. Levantar a neto no colo. Então, eventualmente, o desfecho intervir leva a pessoa para um patamar muito maior. Isso é uma coisa interessante que o Big Data vai trazer. A maneira de analisar o dado. A segunda situação que a gente comenta muito hoje em dia na medicina, e que eu acho que o Big Data vai trazer, é na situação do intervir precocemente para evitar um desfecho ruim em momentos em que o paciente ainda não percebe tanto. A gente chama isso de interceptar, mais do que intervir. Então você tem situações em que a doença chegou. Então teve um buraquinho na cartilagem, como é a cárie, né? Ele tem um buraco pequeno no machucado do joelho, que não dá tanta dor. E se você for dando remédio, for fazendo alguns exercícios, fazendo algumas injeções, ele vai tolerando e vai levando. Só que aquilo se transforma numa lesão muito grande, que a partir daquele momento a necessidade de intervenção é muito maior, que trata com limitação e o sujeito quer fugir. Talvez, se tivesse feito uma interceptação na doença lá atrás, faz uma cirurgia, tem sistemas que você tira um pedacinho de cartilagem de um lugar e tampa o outro. E cura muitas vezes esse problema, ou evita um desfecho de 10, 20, 30 anos atrás. E isso, os dados ainda estão chegando de uma maneira muito mais eficaz. Por quê? Ao invés de eu chegar para a pessoa com 30 anos de idade e falar, você tem um pequeno buraco na cartilagem do seu joelho. A partir de agora, acabou o tênis, acabou o futebol, hidroginástica e pilates dos 30 aos 60. E aí, quem sabe, eu minimizo a chance do seu joelho se desgastar até os 60. Ou fazer uma intervenção aos 30 e 40 anos de idade, devolver o tênis e pilates e aos 60 ele fazer a mesma intervenção novamente. Ou seja, o tratamento final, desfecho final, procedimento depois é o mesmo, só que a qualidade de vida dos 30 aos 60 foi absurdamente superior. Marco, eu acredito que também um grande ponto é a gente ter esse cuidado, né? Essa percepção que cada vida é uma vida única e tem sua história e tem seu contexto, tanto na parte da saúde, mas uma parte social também. Então, isso que você falou, né, é muito importante da gente se antecipar e, se necessário for, fazer uma interceptação, mas para entender o contexto de vida de cada ser humano. Sim. Porque muitas vezes, no caso da sua sogra, ela conseguiu, através da artroscopia, né? Artroplastia, andar melhor, andar muito mais. Mas em outros casos, não necessariamente. Então, essa preocupação de ouvir cada paciente, cada história, e aí a gente não está cuidando, você imagina, 16 milhões de clientes, mas quantas vidas são impactadas também
por essas 16 milhões. Entender um pouco melhor o contexto social de tudo para que a gente possa promover, buscar também a participação da família para atuar, né, na saúde, na prevenção de doenças, e aí a longevidade vem. Eu acho que tem que ser individualizado, né, o tratamento, sem dúvida alguma, e eu acho que quanto mais antecipado, melhor. Muitas vezes, se você consegue, talvez, começar uma fisioterapia em determinado momento, você evita, né, intervenções maiores, e acho que isso acaba sendo extremamente importante nessa jornada. Um ponto que eu acho que as pessoas acabam esquecendo, que é importante destacar também, é o seguinte: muitas vezes a gente fala de qualidade de vida, só que se uma pessoa perde qualidade de vida no sentido de não conseguir mais se movimentar, aquilo acaba levando a outros quadros, porque sem movimento, sem atividade física, talvez vai agravar uma questão cardiovascular, e a pessoa às vezes vem até a óbito por uma questão cardiovascular. Mas talvez o que tenha iniciado todo aquele processo foi algum tipo de situação que tirou a mobilidade dela e acabou... Um conjunto de procedimentos que são necessários ao longo da vida, né? Durante muitos anos eu trabalhei fazendo o Bem-Estar, um programa que passava todas as manhãs na Globo, promovendo saúde. A gente tinha um lema: informação útil sobre saúde e qualidade de vida. E nessa década inteira, junto com a Mariana Ferrão, a gente se perguntava muito assim: por que a gente fala tanto sobre a promoção da saúde? Por que é tão importante as pessoas terem essa conscientização, o indivíduo ser protagonista desse cuidado? Basicamente é uma questão social que você acabou de dizer. É para você não ocupar o espaço de quem vai precisar, para você não estar ou na saúde complementar ou na saúde pública. Existem necessidades básicas ali de pessoas que precisam daquele espaço. Se você não contribuir, se você não se cuidar, se você não fizer os 10 mil passos por dia de caminhada, de alimentação, de tomar água, são informações tão simples, tão básicas, que vão ajudar numa última ponta a cuidar da saúde pública e saúde complementar também. A gente precisa entender isso. A longevidade tão preconizada, ela vai trazer problemas também. Imaginar que a gente vai viver 120 anos, talvez num futuro mais próximo do que a gente entenda, como é que ficam as relações trabalhistas, as relações familiares? Você falou da sogra, vai dar para conviver com a sogra 120 anos? 150 anos com a sogra? Então, tudo isso vai ser repensado, até a alimentação no mundo, porque a morte, ela permeia todo esse limite. A morte define. Então, a partir da morte, tudo se divide, tudo se recompõe, tudo se refaz. Os recursos do mundo são feitos e distribuídos dessa forma. Mas vamos avançar para 150? Não é ficção científica. Questões econômicas, as questões da própria Johnson e Johnson para cuidar desse equipamento todo. Gente, esse é um exercício interessante que está muito mais perto do que a gente pensa. Aliás, dizem que quem vai viver 150 anos já está entre nós. Pode ser um de nós quatro aqui. Eu espero que sejamos vamos tirar nós quatro aqui. Com qualidade de vida. Você sabe que é muito interessante isso, né? Até meu objetivo e de muita gente que a gente conversa é, se for chegar a um número grande de idade, chegar bem, com a cabeça em ordem, mobilidade em ordem. Mas nisso implica uma coisa muito bonita que está sendo feita aqui, meus parabéns a Johnson & Johnson por isso, que é trazer a informação para as pessoas que potencialmente vão poder usufruir. E a gente muitas vezes tinha no passado, por diversos motivos, né? Você imagina que a anestesia tem 150 anos, o antibiótico começou com o Fleming na década de 40, houve uma revolução de tecnologia e de melhora das intervenções cirúrgicas, um conceito do medo do sempre intervir. E que cirurgia somente em último caso, intervenção quase sempre nunca, talvez tenha um grande chance de dar errado, e muitas vezes a informação acaba não sendo adequada, até mesmo no momento de fazer cada um dos tratamentos, o tratamento sem cirurgia. Eu tive o prazer de estar com o Bem-Estar com você há uns 4, 5 anos atrás, e foi ótimo que eu levei alguns exemplos de injeções que podem ser feitas para ajudar a lubrificar o joelho, próteses que podem ser colocadas, pequenas próteses que podem ser colocadas, que elas podem ser colocadas enquanto o problema está só na metade. Mas se a pessoa deixar o tempo passar, ela precisa fazer uma dia inteiro. O exemplo que eu digo isso para o paciente, muitas vezes é o seguinte: você pode esperar para fazer o alinhamento e balanceamento do seu carro até o momento em que acaba o seu pneu e a roda entorta, e aí troca tudo, ou no momento em que você ainda pode fazer que o pneu ainda está bom, e que você só realinha isso. Por isso que as pesquisas são tão importantes. Super. E a questão de você ter experiência e informações. Isso. Porque a gente vai vendo como os casos de desfechos clínicos, o que realmente traz uma qualidade na vida, né, do paciente e o que não. Por exemplo, nosso papel como operador é o quê? A gente quer, falando como negócio, nosso compromisso primeiro é com a vida.
Ali a gente tem uma missão muito grande, mas que a gente quer os nossos clientes vivendo muito, cada vez melhor e de forma saudável, porque isso vai trazer benefício para todos e vai trazer sustentabilidade para o setor também. E outra coisa, a questão, eu vi uma conversa sua ótima com um mineiro fabuloso, que é o Gustavo, do Sambatec, né? Você falando sobre planejamento estratégico, como é que isso era feito antes. Você fazia um planejamento de 7 anos e as coisas funcionavam tal qual os 7 anos. Hoje em dia, o mundo é disruptivo, ele é exatamente um movimento que não é mais de um iate transatlântico, de um navio, é de um jet ski. Então, essas mudanças, a gente fala hoje de 150 anos de vida, fala, não, que absurdo. Não é absurdo. A mudança é muito rápida, né, Fabrício? E Fernando, aproveitando, né, essa questão, né, de ser tão difícil nós, enquanto indivíduos, saber tomar as melhores escolhas, quando intervir, quando não intervir, o que fazer para se alimentar melhor, e aí chega todas essas fake news, né, nas mídias sociais. Como que você, com a sua experiência, você poderia compartilhar alguns conselhos para quem está nos ouvindo, para poder navegar nesse mundo maluco das mídias sociais? Uma responsabilidade que eu compartilho igualmente com vocês. Você é um executivo, um grande comunicador, você tem a mesma responsabilidade que eu. Dr. Marco, Jaqueline também, estamos aqui na mesma igualdade de condição de comunicadores, portanto, vestidos dessa responsabilidade, com a verdade. E é um desafio tão grande porque as pessoas que vão falar as inverdades, elas estão muito bem preparadas, elas estão trabalhando, elas estão ali. E a inverdade falada muitas vezes quase que vira uma verdade, né? Tem uma pesquisa assustadora que diz que, por mais absurda que seja a história, pelo menos 75% as pessoas absorvem. Eu já vi coisas assim absurdas de médico ser colocado na parede por digital influencer, dizendo, não, mas está tudo na internet, a gente não precisa de consulta, a gente não precisa de médico. Então, programas como esse aqui são louváveis e a responsabilidade precisa ser sentida. Hoje, a profissão de jornalista, ela acaba sendo um pouco, não precisa do diploma, acho que isso não faz diferença nenhuma. Quem quer ser jornalista e trabalhar nos grandes veículos, precisa estudar, como eu estudei na FAF-BH, lá na Antônio Carlos, que você conhece bem ali, a caminho do Mineirão. Depois a FAF mudou, mas enfim, eu sou um jornalista de formação, mas hoje não é necessário mais, porque todo mundo pode ser um comunicador, principalmente quando a gente tem nas mãos um aparelho celular que tem mais tecnologia do que fontes corretas, né? Do que a primeira nave que foi para a Lua. Tem mais tecnologia ali, mas somos todos responsáveis. O que a gente está fazendo aqui é um exercício de responsabilidade. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Você sabe que essa situação da informação útil, muitas vezes o pessoal me pergunta um aspecto muito específico de uma área da medicina, que é a degeneração articular, a artroplastia, a artrose, que é essa cirurgia de, eventualmente, você trocar um revestimento articular. Né? Para você ter ideia, a prótese de quadril, uma revista muito séria que chama Lancet, elegeu como uma cirurgia do século, a cirurgia passada. Porque tinha um indivíduo que cai e quebra o quadril de falecer, para ele continuar vivendo, o que não andava para voltar a andar. E a prótese de joelho também, mas alguns dados muitas vezes nos fazem refletir. Um exemplo que a gente tem é quando a gente olha para cada 100 mil pessoas numa população de um país, quantos fazem uma intervenção. Então, dado geral, para a gente pegar país com muita intervenção, em que a pessoa ela depende muito da mobilidade dela e tolera muito pouco tempo ficar limitado. Exemplo, Estados Unidos. Para cada 100 mil pessoas ao ano nos Estados Unidos, da população, você vai ter em torno aí de 400 fazendo cirurgia de prótese de joelho ao ano. É um país que faz em torno de 1 milhão de próteses de joelho ao ano. Isso não, tudo bem, mas os Estados Unidos é extremamente intervencionista, o paciente é pouco tolerante, etc. E tal. Aí você vai para um outro extremo, Inglaterra, que é um país com uma medicina mais socializada, com um perfil diferente, você tem algo entre 150 a 200 pessoas ao ano fazendo prótese de joelho para cada 100 mil da população. Você pode até dizer a população um pouco mais velha que a do Brasil e assim vai. Você vai pegar a Alemanha em torno de 280, o Canadá em torno de 100 e pouco. Aí quando você vem para o dado brasileiro, que a gente não tem esse dado muito bem feito, ainda infelizmente no Brasil, se estima que no âmbito privado algo entre 30 e 40 pessoas a cada 100 mil façam uma prótese de joelho, e tem um dado no sistema público que é em torno de 7 para cada 100 mil. Com algumas áreas do Brasil, com menos de 2 pessoas para cada 100 mil ao ano fazendo artroplastia. Será que a gente é de fato tão mais conservador no tratamento do que é o inglês e o canadense?
Ou será que a gente tem uma pletora de pessoas que de alguma maneira não chegam lá? Aí não, mas pode ser só acesso. Quando a gente fala de acesso, eu entendo quando a gente está falando do Sistema Único de Saúde. Mas tem um outro, porém, que quando você levanta essa estatística nos planos de saúde, nas pessoas que teriam livre acesso ao tratamento, a gente tem um N diferente. E essa é uma discussão educacional. Tem uma questão educacional. Nos planos de saúde que é muito importante, como você colocou, Fernando, que é a nossa responsabilidade enquanto protagonista. Nós nos posicionamos como plano de saúde de maior acesso à população, porque nosso ticket médio é o mais baixo, gira em torno de R$250. Então, assim, a nossa responsabilidade em dar vida, em garantir prevenção, longevidade, fazer com que as pessoas vivam bem com saúde de forma responsável é muito grande. Porque evitar, você tem que estar numa linha aí do que você pode fazer para prevenir, para intervir quando for necessário, para curar, mas sem desperdício, porque o que a gente vê também é um desperdício muito grande, né? E dados são fundamentais nisso. E dados, Exato. nesse caso, são fundamentais. Sabe, pessoal, acho que só aproveitando que a gente está indo já para o momento final, né? Já que quais são os hábitos simples que você acha que a população pode estar adotando para ter uma vida mais saudável? O primeiro ponto é valorizar a vida, né? Eu acho que é a gente buscar aí, além de ter hábitos saudáveis, como alimentação, atividades físicas, que é amplamente falado, eu vejo que cuidar de estar bem, né, de ter práticas onde você se conecta com as pessoas, onde você estimula a alegria de viver, na sua família, com seus amigos, no ambiente de trabalho. Isso traz um benefício gigantesco, né? A forma com que você olha a vida, entendendo que nós somos parte desse grande ecossistema, que cada vida influencia no todo. E que é assim que a gente tem que viver bem para trazer saúde para a gente e para as pessoas que nos cercam, né? Então, é isso que eu vejo que as pessoas que têm essa felicidade, essa alegria de viver também, elas se curam mais rápidas, quando necessário, quando tem alguma doença complexa. Essa positividade, esse acreditar na beleza da vida traz muito retorno positivo. O que é muito bacana do que você está trazendo, que é bem diferente do que a gente estava conversando anteriormente. E, por exemplo, tem um livro, O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que fala exatamente isso, de como as pessoas que veem o sentido na vida, elas vivem mais e vivem melhor. E aí conecta também com um estudo recente, que eu acho que foi divulgado por Harvard, colocando o quão importante é a pessoa estar se socializando para que ela possa chegar bem, né, nessa terceira idade. E muitas vezes a falta de socialização é um fator agravante para Alzheimer, para aceleração de Alzheimer. Pessoal, a gente precisa completar aqui, tá? Maravilhoso esse bate-papo, mas eu gostaria de ir para a etapa final. E a etapa final eu vou pedir uma reflexão individual de cada um de vocês, né? Como que vocês já sabem, com o conhecimento que vocês têm, o que vocês querem ter de uma poupança construída hoje para que daqui a 20, 30 anos vocês possam estar usufruindo de saúde. E aí eu acho que eu vou começar com a Jaque aqui e aí a gente ouve todo mundo. Que poupança que você está construindo hoje para daqui a 20, 30 anos você está super bem já? Só tem amanhã se a gente fizer hoje, né? Então, assim, em cada ação que a gente faz, em como eu me alimento em cada momento, em como eu me comporto, em como eu busco estar e me conectar com as pessoas, vai fazer essa bagagem que eu quero trazer hoje, essa poupança, de deixar um legado em todos os momentos que eu estiver, para que eu tenha que eu tenha um futuro melhor e que eu acho que, além de poupanças tradicionais, financeiras, essa poupança de energia que vai trazer uma melhor vida no futuro. Excelente. E, doutor Demange, pensando que você, né, que conhece tudo e mais um pouco, né, o que você imagina que você tem que fazer hoje para daqui a 20, 30 anos você estar jogando seu tênis em alta performance, o golfe, o esporte que você gosta? Eu olho muito para um lado de ter uma vida equilibrada. Eu olho a vida como um rally de regularidade.
em que eu não quero, eu tenho que minimizar os acidentes, intempéries que acontecem no meio do caminho, mas também durar bastante. Então eu olho para o corpo, eu acho que a gente tem que cuidar muito do corpo, ter um corpo saudável, sem excesso de peso, com uma poupança de musculatura boa, flexibilidade, alongamento, parte do coração legal, sem nenhum excesso para nenhum dos lados, né? Eu olho muito para o lado da mente. A cabeça, que é o cérebro, também tem que estar, de alguma maneira, sendo trabalhada, sendo estimulada. Eu vejo muitas vezes pessoas que, por algum motivo, param de estimulá-la, por uma aposentadoria precoce geral ou alguma coisa assim, também tem uma limitação. Isso implica em conhecer cada vez mais coisas, conversar com mais gente, manter-se trabalhando, manter-se ativo, manter-se interagindo. E o terceiro, eu acho, e aí é uma coisa muito pessoal minha, eu acho que tem um pilar da espiritualidade que é muito forte. Esse pilar da espiritualidade, eu acho que cada um da sua maneira pode trabalhá-lo, e eu entendo que de alguma maneira esse daí é o terceiro pilar que nos sustenta para uma longevidade mais plena e mais saudável, e aí cada um vai ter sua própria crença em relação a como deve fazê-lo. Excelente. E Fernando, você que fala sobre esse tema, né, constantemente, tem diversas visões, né? O que você, com toda essa sua experiência, incorporou para a sua vida hoje, para daqui a 20, 30 anos, né, tá super bem? Olha, por falar em 30 anos, tem uma pesquisa interessantíssima mostrando que no último século, nós brasileiros ganhamos 30 anos em expectativa de vida. Ou seja, a gente ganhou um plus de 30 anos a mais. Mas esses 30 anos não precisam necessariamente serem usados lá no final. A gente pode polvilhar esses 30 anos de qualidade de vida como se eles fossem uma nova adolescência, um frescor, uma alegria, para que eles sejam vividos como de fato a vida merece. Porque a vida é todo dia. A gente tem essa obrigação dessa felicidade. A gente tem que buscar isso como algo que nos pertence. Nós somos seres iluminados, plenos, felizes, e a gente precisa encontrar essa felicidade. Tem um artigo seu que eu li numa revista digital, onde escreve também o Dr. Fernando Maluf, falando dos verdadeiros bilionários da saúde. Maravilhoso aquilo. Tem um campeão de Ironman com 93 anos, 93 anos de idade, e ele começou a fazer ginástica, a se exercitar mais seriamente aos 70 anos. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que é isso, é você se desafiar. Eu já disputei, corri a São Silvestre por 6 vezes, e em 6 vezes, na minha categoria, eu cheguei em primeiro lugar. Maravilha, né? Mas na minha categoria só tinha eu. Eu com minhas dores, eu com minha preguiça, com a minha vontade de desistir. Então eu sou ex-campeão da São Silvestre na minha categoria, que se chama Fernando Rocha. A gente é o nosso próprio desafio, a nossa própria sombra, mas também a nossa própria luz, o nosso próprio estímulo, a nossa grande claridade. E é assim que a gente tem que se espelhar para seguir adiante, né, Fabrício? Não, perfeito. Isso me lembrou quando eu fiz um Ironman 70.3, eu cheguei em segundo lugar na minha categoria também, que era pessoas com F, com mais de 45 anos, de Belo Horizonte. Campeão, vice-campeão. Eu adoro colocar eu adoro todo aniversário que eu faço, eu gosto de divulgar a minha idade. Porque, assim, só não envelhece quem morreu, né? Então, assim, é muito bom você celebrar a vida. Exato. Só que é o seguinte, diz que não é bom falar que fez 50, porque depois você fala, fiz 50, aí as pessoas falam, gente, a Jaqueline está com quantos anos? Não sei, mas já tem um tempão que ela fez 50. Então fica 49, depois já faz 53 e tal, entendeu? Tô brincando, eu vou fazer 57, quando fizer 60 vai ter um festão, vou convidar vocês. Oba! Tá bom, gente? Vamos aproveitar. E eu acho que a minha perspectiva que eu queria trazer um pouco complementar é algo que eu vejo muito. Às vezes a gente está comprometido com a nossa saúde, fazendo atividade física, dormindo bem, exercendo nossa religiosidade, e acontece um imprevisto, né? Tem uma lesão que impede de talvez correr, eu gosto de correr, às vezes tem uma dor na coluna que você acaba deixando de fazer um esporte que você gosta, e muita gente aceita aquilo. E então, assim, para mim, o que eu tenho tentado internalizar o máximo possível é o seguinte: por mais que eu me esforce, me comprometa, vão ter intempéries pelo caminho que eu vou ter que enfrentar, mas eu não posso deixar de ter um compromisso de resgatar aquilo para poder continuar exercendo na atividade física que eu gosto. Então, se eu tiver uma lesão que eu demore 6 meses fazendo fisioterapia para voltar, eu vou me comprometer com aquela fisioterapia. Se eu precisar fazer uma intervenção, eu vou fazer uma intervenção. E se o que eu não posso é desistir e aceitar aquilo como processo de envelhecimento, e é isso que eu tento guardar para daqui a 20, 30 anos eu estar, se Deus quiser, fazendo triatlon, jogando tênis, golfe, qualquer esporte que eu queira.
tendo um plano de saúde, né? Com Que é fundamental. Não, plano de saúde é desejo, né, número 1 de muitos brasileiros. E Fabrício, poxa, a gente falou de tanta coisa, eu sei que já está terminando, eu também trabalho com podcast, com tempo e tudo, mas eu acho que fica uma reflexão assim, para um próximo episódio, para ter vocês também conversando sobre isso, que é a questão da obesidade. Ela precisa ser colocada numa mesa para a gente discutir, porque ela corre numa outra curva. Enquanto a gente fala de longevidade, de viver da amortalidade, a gente fala de 40 anos para frente, mais da metade do brasileiro obeso, 60% de taxa de obesidade, não é sobrepeso não. Então a gente precisa entender modos para fazer isso de uma forma, enfrentar esses ponteiros da balança de uma forma clara. Mas é sugestão para um próximo episódio. Não, eu adorei essa deixa aí, sem dúvida alguma, a obesidade acho que é uma doença crônica que ela precisa ser tratada. Eu acho que, infelizmente, acho que a qualidade alimentar que a gente tem no nosso país promove isso. E já fica anotado aí para a gente fazer, né, um próximo episódio explorando bastante esse assunto. Longevidade e obesidade, como é que não cabe na mesma frase? É dificílimo falar sobre isso, né? E mais necessário. Sim. Parabéns aí por trazer esses temas, né? Quebrar esses tabus, que eu acho que é isso que tem que acontecer. Sem dúvida. Então eu agradeço muitíssimo, né, a participação de vocês, foi maravilhoso esse papo, aprendi bastante. E o pessoal que está nos assistindo, né, em casa, ficam várias reflexões que a gente precisa levar para o nosso dia a dia. O primeiro é que o nosso corpo, ele não é uma máquina, ele é um sistema maravilhoso que se auto-regenera. Então nunca é tarde para começar. O segundo, quando a gente fala de longevidade com prosperidade, a gente tem que pensar não só no nosso corpo, mas a gente tem que pensar em outras dimensões, como a parte de ter um propósito, uma alegria de vida, uma religiosidade e socializar. Acho que tudo isso é fundamental. E, finalmente, a gente tem que entender que é absolutamente individual esse processo e que é importante a gente se conhecer, mas também ter apoio, né, de sistemas que possam, através de dados que estão sendo cada vez mais coletados, nos ajudar a tomar melhores decisões em relação à nossa própria saúde. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo podcast.